Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Capítulo 91. Campeonato do Abrigo Blindado de Aço. No dia da partida final entre Dólar e Qin Xuan, a arquibancada ficou lotada com pelo menos 1.000 espectadores. Até mesmo muitos daqueles que não se registraram vieram. Além de ser a partida final, também ficou popular graças à fama de Dólar e Qin Xuan. Qin Xuan era, sem dúvidas, a lenda do abrigo blindado de aço. Como uma mulher, ela foi campeã do torneio de artes marciais por vários anos, embora nunca foi uma dos escolhidos. Não havia dúvidas de que era número 1 do abrigo blindado de aço. Além disso, ela também era linda. Tudo isso a tornou a deusa do seu abrigo. As pessoas a amavam, temiam e respeitavam. A ascensão recente do dólar foi ainda mais do que lendária. Ele veio do nada, mas ainda tinha muitas manchetes e controvérsias. Tanto o roubo da alma de besta de linhagem sagrada do Filho do Céu e a morte de Lu Tianyan fizeram com que o dólar tivesse uma fama um pouco negativa. Mas, atravessar destruindo tudo no canal do robô e lutar contra o Azura de chifres dourados, fizeram dele um ídolo. Quando uma lenda se depara com outra, todo mundo quer saber o resultado. Qin Xuan continuará sendo a deusa invicta? Ou o dólar se tornará um novo campeão? Todo mundo estava ansioso por essa partida. Quando Qin Xuan e dólar quase chegaram ao mesmo tempo, todas as expectativas aumentaram e os aplausos foram ensurdecedores. Dólar, que tal uma aposta? Qin Xuan não se moveu, mas olhou com um sorriso para Ansem. Os espectadores ouviram as palavras de Qin Xuan e ficaram em silêncio, esperando saber qual aposta ela estava propondo. Que aposta? Apesar de parecer calmo, Ansem ficou intrigado. Ela queria comprar a vitória dele? Se você perder, junte-se à minha gangue blindada de aço e seja meu representante. Quando eu evoluir e for para o segundo santuário de Deus, você será o chefe da gangue. Qin Xuan mostrou um sorriso doce. Houve um alvoroço entre o público. Ninguém pensou que Qin Xuan diria algo assim. A gangue blindada de aço era muito mais do que apenas uma gangue. Também representava a presença dos militares e da aliança no santuário de Deus. Qin Xuan estava pedindo para que Dólar se tornasse o porta-voz oficial da aliança no abrigo blindado de aço. Era uma grande honra. Foi mal, mas não posso aceitar essa condição. Mas, inesperadamente, Dólar recusou a oferta dela. Por quê? Atordoada, Qin Xuan olhou para Ansem. Ser chefe da gangue blindada de aço era uma posição almejada por muitos. Era uma escada em direção ao poder central da aliança, mas Dólar recusou sem considerar. O público também achou que o Dólar ficou louco. Como ele podia recusar uma oferta tão boa? Há 2 motivos. Ansem sorriu e disse: primeiro, você não vai conseguir me derrotar. A resposta deixou muitos levemente chocados, enquanto Qin Xuan perguntou: qual é o segundo motivo? Vou para o segundo santuário de Deus primeiro do que você, então, embora eu aprecie a sua gentileza, não posso aceitar a oferta. Ansem disse calmamente. Sua resposta foi arrogante. Com sua gangue, Qin Xuan podia ganhar pontos de gene muito mais facilmente do que a maioria das pessoas, pois Dólar estava sozinho, mas ele disse que podia evoluir primeiro do que ela. Mas ninguém achou que o Dólar disse estava errado. Parecia que tudo era possível com o Dólar e ele não devia ser questionado. Qin Xuan sorriu. Bem, então eu gostaria de propor outra coisa. Se você perder, diga-me quem você realmente é. As palavras de Qin Xuan levaram a uma explosão de aplausos nas arquibancadas. Todo o público estava morrendo de vontade de saber quem era o Dólar. A proposta de Qin Xuan levou todo mundo à loucura. E se você perder? Ansem sorriu ironicamente e perguntou. Você pode propor algo também. Sorrindo, Qin Xuan parecia cheia de confiança. Era como se ela nunca perdesse. Uma licença de classe S do Salão Santo.
Ansem estava obcecado com as artes de pergênie do Salão Santo, ele não tinha nem o dinheiro, nem a licença. Fechado. Qin Shuan nem sequer piscou os olhos antes de concordar, como se uma licença de classe S não fosse nada para ela. Então vamos começar. Ansem sacou a katana Azura. Ele não se atreveu a fraquejar enquanto lutava com Qin Shuan, que tinha mais pontos do que qualquer outro no abrigo. Ela provavelmente estava precisando de uns 10 pontos sagrados para maximizar tudo. Ansem nunca viu Qin Shuan usando sua força total, mas ainda achava que tinha uma chance. A maior vantagem de Ansem era sua compreensão de Qin Shuan. Ela nunca pensou que dólar era de fato Ansem, no qual tinha lutado 1 milhão de vezes. Embora sempre estivesse chutando a bunda dele, ele tinha aprendido muito de seus hábitos de luta. Qin Shuan, por outro lado, não sabia nada sobre o dólar. Qin Shuan esticou a mão e uma linda borboleta roxa começou a dançar em sua palma, que se transformou em uma adaga roxa. Elegante e recatada, ela ficou ali como uma deusa. Ansem a viu usando a adaga de borboleta venenosa de linhagem sagrada uma vez, mas foi na época do dragão de asas roxas. A adaga não foi nem mesmo eficaz com o dragão gigantesco. No entanto, seria diferente contra uma pessoa. Ansem não sabia se conseguiria suportar a toxina se a adaga o acertasse. Então, Ansem não ia dar a Qin Shuan qualquer oportunidade de atacar. Ele empunhou a katana usando a tempestade de lâminas e o ataque foi muito rápido, como se pudesse atravessar o vento. Era um ataque semelhante ao que acabou com a vida de Luo Tianyin. Qin Shuan sorriu e se afastou como uma borboleta, desviando-se do ataque feroz e usando a adaga, apunhalou a garganta de Ansem. Ansem avançou um passo e ignorou a adaga. A katana foi empunhada nela de novo. Foi um movimento que colocou a vida de ambos em risco. Se Qin Shuan não se esquivasse novamente, ela seria cortada ao meio. Como Ansem tinha uma armadura de linhagem sagrada, tinha uma chance maior de sobrevivência mesmo sendo cortado pela adaga de linhagem sagrada dela. Canalha! Qin Shuan fez careta, e se moveu graciosamente para o lado, evitando o ataque de Ansem. Capítulo 92 – Fissão Atômica. Ansem ficou emocionado ao ver Qin Shuan recuar. Uma tempestade de ataques da katana choveu, enquanto a tempestade de lâminas era totalmente colocada em jogo. Cada golpe era mais rápido do que o anterior. Qin Shuan foi forçada a se defender e não teve chance de atacar. Ansem sabia muito bem que Qin Shuan era ágil. Ele já estava praticando envoltório demoníaco há um bom tempo e tinha melhorado muito em seu jogo de pernas. No entanto, ele nunca foi capaz de se aproximar dela em nenhuma partida, exceto pela primeira vez quando ela o subestimou. Sem dúvidas, Qin Shuan se desviou calmamente de todos os ataques de Ansem, como se estivesse dançando. Enquanto isso, ela contra-atacava de vez em quando, com elegância. Nada disso importava para Ansem. Ele cortava indiferentemente com a katana e executou tanto a tempestade de lâminas quanto a pele de Jade ao máximo. Um frescor fluiu em suas veias como uma nascente e ativou cada célula do seu corpo. Qin Shuan repeliu tranquilamente todos os ataques de Ansem. Ela estava muito confiante em si mesma. Levou alguns anos para finalmente chegar ao primeiro estágio da fissão atômica. Com seus atuais pontos de gene e almas de besta, Qin Shan acreditava que ela podia se tornar a escolhida deste ano e até mesmo ficar em primeiro lugar não era impossível. A fissão atômica era uma arte de pergênie avançada, que podia fortalecer todas as partes do corpo. Como sugerido pelo nome, estava próximo da origem de todas as artes de pergênie e podia produzir um poder duradouro, que melhorava significativamente o físico do usuário. Seria a arte de pergênie perfeita se não fosse tão difícil de começar. Qin Shuan começou a praticar a fissão atômica sob a orientação da sua família, desde que era pequena, mas seu progresso foi lento. Agora, ela praticou por 2 décadas e chegou ao primeiro estágio há alguns meses. Sim, apenas o primeiro estágio. Mas ela deu um salto em sua força já no primeiro estágio. 20 anos de prática não foram desperdiçados. Quando ela conseguiu,
sua melhora foi disparada. Até mesmo o Filho do Céu, que estava no mesmo nível dela, foi facilmente derrotado por ela neste ano. Não era que o Filho do Céu fosse fraco, mas sim que ela se tornou muito forte depois de chegar ao primeiro estágio da fissão atômica. Qin Shuan acreditava que podia definitivamente alcançar o topo este ano e dólar não seria um problema. Qin Shuan não estava nem pensando em ganhar ou perder, mas em como ganhar do dólar para deixá-lo mais impressionado. Qin Shuan não se importou com a tempestade de lâminas. Por mais feroz que parecesse, não conseguia machucá-la. Ela só sentiu que era um pouco problemático, já que não queria matar dólar. Se você gosta de conduzir a batalha, então eu te deixarei conduzir. Vou esperar até que você fique completamente exausto, a ponto de não conseguir nem mesmo mover seu braço. Até lá, eu ainda estarei calma e apreciarei o seu desespero. Qin Shuan sorriu e se esquivou de outro golpe, pensando, enquanto você perder para mim desse jeito, vai pensar que sou invencível e nunca ousará lutar comigo de novo. Qin Shuan pretendia deixar Ansem exausto. A maneira como Ansem empunhava sua katana consumia sua força rapidamente. Cada ataque trazia todo o seu potencial ao custo da resistência. Para a fissão atômica de Qin Shuan, a resistência era um dos pontos fortes. Uma metáfora equivalente seria que uma usina nuclear era muito mais eficiente do que uma usina a carvão. Enquanto Qin Shuan continuava se desviando dos ataques de Ansem, ela esperava pacientemente que ele ficasse exausto. O sangue da plateia foi incendiado. A katana de Ansem era rápida e feroz, e a dança de Qin Shuan era etérea e elegante. Seus movimentos eram tão rápidos que viravam um borrão. Era realmente uma grande partida. E aos olhos das pessoas comuns, Ansem estava perseguindo Qin Shuan e parecia ter a vantagem. Gritos de dólar eram ouvidos de vez em quando. Parece que o campeão do abrigo blindado de aço será outra pessoa neste ano. Claro, o dólar é absolutamente invencível. Haha, os homens são os mestres deste mundo. Tremam, mulheres. Yang Li enrolou os lábios com desdém, parecendo uma deusa que não se rebaixou para discutir com os mortais. O Filho do Céu foi ainda mais desdenhoso. Ele tinha visto quão forte Qin Shuan era. Ele sempre soube da fissão atômica. Se quisesse aprender, ele podia. Mas levava 20 anos para alguém talentoso chegar ao primeiro estágio. Então ele preferiu não aprender. De fato, todos sabiam que essa era uma grande arte de Pergene, mas poucos ousavam praticar. Ninguém queria perder 20 anos em uma arte de Pergene que não se sabe se funcionaria ou não. Se falhasse, não se teria chance de começar de novo com uma arte de Pergene diferente. Filho do Céu não teve coragem de praticar a fissão atômica, e se arrependeu agora que viu o quão forte Qin Shuan estava. Filho do Céu, parece que Qin Shuan está em apuros. Ela está continuamente sob ataque. Um jovem da gangue do Filho do Céu disse com nervosismo. Filho do Céu contraiu sua boca e respondeu, o que você sabe? Qin Shuan atingiu o primeiro estágio da fissão atômica, é basicamente impossível derrotá-la. Embora o dólar esteja atacando, ele logo perderá a sua força, até para levantar a katana. Sua derrota será miserável. Então é isso. Quão experiente e sábio você é! O jovem o bajulou rapidamente. Mas, ao lado deles, outro jovem comentou prontamente, fique em silêncio se não entende. Você não tem senso comum? Os homens são simplesmente mais fortes do que as mulheres, e será Qin Shuan que ficará exausta primeiro. Filho do Céu ficou putaço, mas ele parou quando viu o rosto do jovem. Era o jovem mestre Qing, que uma vez contratou Ansem como seu guarda-costa. Yuan e o resto do grupo também estavam lá. Qing, Filho do Céu, deu um riso profundo e explicou, existem diferenças entre homens e mulheres. Mas essas diferenças são insignificantes. A resistência do dólar é muito pior do que a da Qin Xian, que alcançou o primeiro estágio da fissão atômica. Creio que em meia hora, o dólar não será capaz de empunhar a katana.
Como sabe que eu não consigo ver isso? King não ficou convencido e disse: meu pai me disse que as mulheres são inferiores aos homens. Eu sei que o dólar vai ganhar e que aquela mulher definitivamente vai perder. Filho do céu sorriu com confiança. King, não tem necessidade de debater. Vamos ver o que acontecerá em meia hora. Você vai descobrir quem está certo nesta hora. Capítulo 93. Melhor resistência. Mas, meia hora depois, o rosto do filho do céu enrijeceu um pouco, pois Ansem ainda estava brandindo ferozmente a katana na mesma velocidade. Filho do céu, você não disse que dólar ficaria exausto em meia hora? Estou dizendo que meu pai estava certo. Os homens são melhores do que as mulheres. King disse com orgulho. Depois de olhar para o rosto sombrio do filho do céu, Yuan sorriu e não falou. Filho do céu ficou muito chateado. De acordo com o senso comum, o dólar não duraria meia hora. Com esses tipos de ataques, poucos no primeiro santuário de Deus podiam. Parece que o dólar praticou uma arte especial de hipergene que melhora a resistência. Mas, mesmo assim, ele não conseguirá durar uma hora. Em outra meia hora, ele ficará exausto. O filho do céu queria restaurar um pouco de autoridade. Filho do céu, você é um homem. Por que continua torcendo para uma mulher? Meu pai diz que os homens são os melhores. Eu acho que o dólar deve ser melhor do que essa mulher. Você não tem visão. Obviamente, King não concordou com o argumento do filho do céu. Filho do céu quase se engasgou. Depois de fingir estar calmo, ele disse: King, se você não acredita em mim, continue assistindo. Em meia hora, você saberá quem está certo. Estou apenas declarando o fato aqui. Existe alguma necessidade de observar? O dólar certamente não terá nenhum problema. Ele matou um azura de chifres dourados. Por que ele perderia para uma mulher? King disse com admiração brilhando em seus olhos. Filho do céu não disse mais nada, considerar argumentar com uma criança era desnecessário. Uma hora a criança terá senso crítico. Mas, outra meia hora se passou, e o espírito do dólar ainda estava no auge. Não tinha sinal de cansaço, o que fez filho do céu se sentir desconfortável como se tivesse acabado de engolir uma mosca. Kim ficou muito satisfeito e deu um tapinha no ombro do filho do céu. Filho do céu, o que eu disse? Homens não podem ser mais fracos do que as mulheres. Um homem que não consegue derrotar uma mulher não é homem. Já passou uma hora e o dólar ainda está feroz. Eu acredito que essa mulher será derrotada em algum momento. Você precisa aprender comigo, para que possa ter o melhor julgamento. Lembre-se de ficar do lado dos homens, em vez do lado das mulheres. O filho do céu estava fervendo de raiva. Ele fingiu não ter ouvido King e ficou em silêncio. Certo, filho do céu, por que você não entrou na final? Para quem você perdeu? Dólar? King não estava ciente das emoções do filho do céu e ficou perguntando. Como eu poderia perder para ele? Filho do céu disse imediatamente com frieza. Para quem você perdeu então? King perguntou. O filho do céu sentiu seu próprio rosto queimando. Ele perdeu para a mulher na plataforma, mas não era hora de contar isso para o King. Sabendo que o filho do céu tinha perdido para Qin Xuan, Yuan quase riu alto. Ele puxou a manga de King e perguntou, você está aqui para conversar ou assistir a partida? É legal discutir a partida enquanto assistimos. King retrucou. Legal para você. O filho do céu está quase explodindo de raiva. Yuan olhou para o rosto sombrio do filho do céu e pensou. Descontente, o filho do céu sentiu que algo estava estranho. Dólar está empunhando a arma com tanta força que é impossível para ele continuar por tanto tempo. A menos que ele também tenha praticado a fissão atômica. Além do filho do céu, Qin Xuan sentiu que tinha algo de errado também. Atacando a uma velocidade tão alta, o dólar aguentou por mais tempo do que esperava, deixando ela alarmada e surpresa.
Em um duelo de alta intensidade, até ela começou a se sentir um pouco cansada. Dólar, no entanto, parecia não sentir nada e continuou atacando com a katana rapidamente, como se pudesse continuar assim para sempre, dando luz a um traço de impotência na mente de Qin Xuan. Não posso continuar assim. Ele também deve estar praticando alguma arte de hipergene que melhora a resistência. Talvez eu seja a primeira a ficar exausta. Qin Xuan cerrou os dentes e se esquivou de outro ataque. Ela pegou de volta sua adaga e duas almas de bestas apareceram no ar. Uma era o leão dourado mutante que sempre usava. Ela se transformou instantaneamente em um magnífico leão dourado. A outra era uma bola de líquido azul, que caiu no leão e transformou seu corpo dourado em azul. O leão também cresceu e parecia mais feroz. Este é o espírito de água de linhagem sagrada. Qin Xuan conseguiu mesmo a alma de besta. Filho do céu ficou estarrecido quando viu isso. Ele sabia muito bem o quão assustador o espírito de água de linhagem sagrada era. Pode coexistir com outra criatura e deixá-la excepcionalmente forte. Qin Xuan deu o golpe final no espírito de água quando estava caçando com o filho do céu, que não sabia que ela conseguiu a alma de besta. Parecia que a alma de besta tinha o mesmo poder da criatura a qual uma vez pertenceu. Com a ajuda da alma de besta do espírito de água, o leão dourado mutante ficou mais forte do que as criaturas de linhagem sagrada normais. Qin Xuan podia agora exibir totalmente o poder da fissão atômica. O filho do céu ficou surpreso. Qin Xuan ficou tão forte. Parece que ela pode ficar entre os 3 melhores escolhidos deste ano. Ansem conhecia Qin Xuan muito bem. Ele olhou para a expressão dela e sabia que tinha algo errado. Pouco antes dela invocar a alma de besta do espírito de água, ele invocou suas asas e voou alto. Todo mundo ficou surpreso, incluindo Qin Xuan. Quem poderia ter imaginado que Dólar, que parecia estar indo para a destruição mútua, tinha fugido no minuto em que Qin Xuan se metamorfoseou? Qin Xuan, que se metamorfoseou, não sabia o que fazer. Essas duas almas de bestas eram bastante ferozes, sem dúvidas. Até mesmo com Dólar usando uma alma de besta de metamorfose de linhagem sagrada, ela ainda conseguia vencer. Ela escolheu o momento em que Ansem estava executando os golpes mais poderosos para se metamorfosear, para que ele não conseguisse fugir. Ela não tinha asas de linhagem sagrada, então ela queria terminar a partida o mais rápido possível. O que ela não imaginava era que o Dólar, que a perseguia, apenas voou mais rápido do que os pombos. Qin Xuan se sentiu muito envergonhada de repente. Por mais feroz que fosse agora, ela não podia voar e como um leão, não podia usar armas, então ela nem podia jogar coisas em Ansem. Capítulo 94. O vencedor leva tudo. Voando no ar, Ansem invocou a lança do peixe-serra mutante e lançou na Qin Xian como um pescador usaria um arpão. O leão que Qin Xuan tinha se metamorfoseado estendeu uma garra e acertou a lança com força. A lança, tão grossa quanto um braço, dobrou-se e foi repelida. Felizmente, a lança era resistente o suficiente para não quebrar com o ataque dela. Ansem pegou de volta sua lança do peixe-serra mutante e observou de cima, sem a intenção de atacar novamente ou aterrissar. Todos entenderam repentinamente que Dólar estava tentando consumir o tempo de metamorfose de Qin Xuan. As almas de bestas de metamorfose exigiam muita energia para usar. Até mesmo Qin Xuan não conseguiria se manter assim por tanto tempo, ou machucaria seu corpo. Tão sem vergonha! Você se considera ainda um homem? O que você acha que sabe? Isso é tática. Se ela pudesse voar também, então se daria bem. De repente, houve um caos nas arquibancadas. Alguns apoiaram Dólar e outros Qin Xuan. Qin Xuan simplesmente não conseguia alcançar Ansem. Ela desfez rapidamente a metamorfose. Mas no momento em que fez isso, Ansem voou e cortou com a katana. Qin Xuan tinha conhecido muitos inimigos fortes, mas ela nunca ficou tão deprimida quanto agora. Depois que se metamorfoseava, Ansem voava imediatamente para longe. Quando desfazia a metamorfose, Ansem descia.
Ela ficou mal-humorada porque não conseguia usar sua própria força. Haha, o dólar é simplesmente incrível. Ele está lutando como um guerrilheiro. Maluco, ele não tem coração. Qin Shun está quase chorando. Maldito sem vergonha. Como um homem consegue ser tão descarado? Descaradamente, Ansem acreditava que não importava como, contanto que vencesse. Se ele pudesse participar do torneio entre os campeões de todos os abrigos e ficar entre os 10 melhores, seria recompensado com uma alma de besta de linhagem sagrada. Ele definitivamente daria o seu melhor por causa disso. Qin Shua não esperava que o dólar jogasse tão baixo a fim de impossibilitá-la de usar seu poder. Agora, ela só estava feliz pelo dólar não ser um arqueiro, ou sua situação pioraria. Dólar, você é um homem digno. Se atreve a lutar comigo de frente? Qin Shuan queria provocar o dólar para a ação. Infelizmente, Ansem ignorou a intenção dela e respondeu, você é uma soldada. Não entende que a vitória é tudo o que importa? Mesmo se eu te deixar ganhar hoje, e se você se deparar com campeões de outros abrigos que podem voar? Você espera persuadi-los a desistir da capacidade de voar também? Qin Shuan parou e as pessoas, que estavam acusando Ansem de ser sem vergonha, também baixaram as vozes. Na real, eles deveriam ter pensado nisso. Houveram mais de uma pessoa que podia voar entre os escolhidos antes. Não ser capaz de voar era uma fraqueza de Qin Shuan, mesmo que ela ganhasse hoje, outros ainda podiam optar por explorar isso no futuro. Muitas pessoas que apoiavam Qin Shuan ficaram em silêncio. Qin Shuan sorriu ironicamente. Bem, desisto. Nós não temos que continuar. Qin Shuan sabia que tinha uma fraqueza fatal, mas não achava que o dólar seria tão descarado a ponto de usar como vantagem. Agora que não tinha como ganhar, ela escolheu jogar a toalha em vez de continuar essa partida embaraçosa. Qin Shuan lamentou por não ter dado seu melhor na arquearia. Ou poderia ter usado um arco de alma de besta avançada e flecha para derrotar dólar. Você pode pegar a licença de classe S do Salão Santo na gangue blindada de aço. Qin Shuan disse e saiu da arena marcial, fazendo com que Ansem fosse o campeão deste ano do abrigo blindado de aço. A vitória de dólar foi muito controversa. Muitos pensaram que não foi honrável. Mas, desde que pudesse ganhar a alma de besta de linhagem sagrada dada aos escolhidos, Ansem não se importava com a reputação. Qin Shuan saiu voluntariamente, mas também colocou o dólar em sua mente. Se ele for buscar a licença de classe S na gangue blindada de aço, ela podia estar pronta para uma emboscada. Ansem a conhecia tão bem que não se atreveu a pegar a licença sob o nariz dela, pois sabia que devia estar muito chateada com ele. O torneio do abrigo blindado de aço foi oficialmente encerrado. Todos os 100 melhores tiveram seus nomes na estela marcial da arena marcial. O primeiro nome era Dólar. Ansem esperava que ninguém o chamasse de boneca de novo. No entanto, muitos ainda chamaram. Todos os campeões de abrigos começariam a competir em 10 dias. A essa altura, todos do primeiro santuário de Deus podiam ver a partida acontecendo na arena marcial dos escolhidos. Cada um dos 10 melhores participantes ganharia uma alma de besta de linhagem sagrada aleatória e seria nomeado de o escolhido. Se alguém fosse escolhido pela segunda vez ou mais, não receberia outra alma de besta de linhagem sagrada, mas uma melhoria para aquela concedida na primeira vez. Muitos dos escolhidos entravam na indústria de entretenimento e se tornavam uma estrela. Inúmeros agentes e empresas tentavam contratar o escolhido com uma grande soma de dinheiro. Infelizmente, os 10 escolhidos eram normalmente as mesmas pessoas do ano passado. Rostos novos só teriam uma oportunidade quando os escolhidos evoluíssem e fossem para o segundo santuário de Deus. Ansem não se importava com a indústria de entretenimento, mas ele não pouparia esforço para ganhar a recompensa de uma alma de besta de linhagem sagrada. Dizia a lenda que, como recompensa de ser um escolhido, alguém ganhou uma alma de besta na forma de uma beldade uma vez. Algum cara rico ofereceu mais de $1 bilhão e até um navio de guerra interestelar por ela.
Ninguém sabia se o acordo foi feito, mas ninguém vira a alma de besta novamente. Deve ter sido recolhida por um colecionador rico de alma de besta. Ansem naturalmente queria ter uma alma de besta na forma de uma beldade e enriquecer durante a noite. Mas, em primeiro lugar, teria que se tornar um escolhido. Faltavam apenas 10 dias para ele começar a competir contra os outros campeões. Não tinha tempo para ele caçar mais pontos de gene. Ansem decidiu usar o tempo para treinar na estação de teletransporte. O treino de gravidade era mesmo um dispositivo de treino maravilhoso que ajudou muito Ansem. Ele conseguia colocar mais esforço em um curto período de tempo e praticar a pele de jade com muito mais eficiência. Em seguida, ele completava as tarefas de treinamento designadas por Ingman Li e usaria o resto do tempo para jogar mão de Deus. Ansem não tinha certeza do que o jogador de azar quis dizer com passar. Ele achava que tinha que limpar todos os níveis, mas, na verdade, o que o jogador de azar queria dizer era apenas passar do nível iniciante. Foi por isso que Ansem se sentiu péssimo por ainda não ter conseguido ultrapassar o nível iniciante nesse tempo todo. Este jogo exige demais da minha destreza de todo o braço e meu controle dos músculos e ossos. Se eu usar pele de jade quando jogar, devo ser capaz de melhorar minha pontuação grandemente. Ansem tentou, e suas pontuações de fato explodiram. No sexto dia, ele conseguiu subir de nível pela primeira vez. Ansem ainda ficou irritado com o fato de que levou tanto tempo para passar do nível iniciante e até teve que usar pele de jade. No entanto, se o jogador de azar soubesse que Ansem já tinha passado do nível iniciante, ele ficaria tão chocado que seu queixo cairia no chão. Capítulo 95 Evoluído 3 Por causa do seu erro de entendimento, Ansem continuou desafiando o nível evoluído da mão de Deus, mas ele estava fazendo pouco progresso até mesmo usando a pele de jade. Recentemente, Ingman Li ficou satisfeita com a performance de Ansem. Ele tinha terminado todas as tarefas designadas e os dados do treino de gravidade se tornaram normais de novo. Ela pensou que ele tinha parado de explorar a brecha, mas mal sabia que estava, na verdade, aumentando a dificuldade para que seu resultado parecesse normal. Era quase meia-noite e Ansem era o único que restava no ginásio, jogando mão de Deus. Ele descobriu que o jogo foi projetado para si. Desde que começou a praticar pele de jade, seu controle sobre os ossos e músculos se tornou excepcional, como também ficou muito mais flexível. Esse jogo podia ajudar a melhorar seus reflexos e agilidade, o que era ótimo para o progresso da lâmina nas mangas e outras habilidades que exigiam trabalhos manuais. Qin Xuan teletransportou-se para fora do Santuário de Deus para procurar Ingman Li, que por acaso não estava na estação de teletransporte. Depois de passar pelo ginásio, Qin Xuan viu que a luz ainda estava ligada e sabia que alguém ainda estava lá. Ela deu uma olhada curiosamente e viu Ansem jogando mão de Deus. Qin Xuan se sentiu nostálgica, pois o tinha jogado muitas vezes quando estava na escola militar, além de gastar um monte de esforço nele. Embora os veículos autônomos sejam o objetivo principal da aliança por um longo tempo, o controle manual ainda era necessário quando se operava um exoesqueleto. Numa guerra interestelar, os exoesqueletos eram fundamentais, já que dificilmente seria lucrativo destruir um planeta com armas de destruição em massas. Os exoesqueletos, como uma ferramenta de controle individual, desempenhavam um papel vital nas guerras atuais. Todas as escolas militares estavam treinando os alunos para operar os exoesqueletos, que era uma das habilidades básicas de um soldado. A mão de Deus era uma das melhores maneiras de melhorar a velocidade e o controle, que eram relevantes para a operação do exoesqueleto. Qin Xuan sentiu que deveria ensinar alguns truques do jogo para Ansem. Como o havia escolhido, ela gostaria de que o mesmo melhorasse. Vamos ver como você está indo primeiro. Qin Xuan se aproximou de Ansem e assistiu atentamente. Ela estava um pouco longe dele agora, então tudo o que podia ver era que ele continuava falhando, e era por isso que queria ensinar. Mas, quando Qin Xuan se aproximou, de repente sentiu que os pontos holográficos estavam desaparecendo muito rápido, razão pela qual ele continuava cometendo erros.
Qual nível ele escolheu? Qin Shuan verificou os dados na tela. Evoluído 3? Qin Shuan não pôde deixar de franzir a testa. Ela achava que Ansem era ambicioso demais. O nível evoluído foi projetado para evoluídos, como o nome sugeria. Alguém não evoluído às vezes podia passar para o nível evoluído, mas era muito raro. Até mesmo Qin Shuan com suas habilidades atuais só podia passar o evoluído 2 ocasionalmente, o que já era incrível para um não evoluído. Afinal de contas, os não evoluídos não eram os jogadores alvos aqui. Mas Ansem estava desafiando o evoluído 3. Ele estava almejando alto demais. Morder mais do que pode mastigar não vai te levar a nenhum lugar. Ela pensou, mas não interrompeu Ansem, e continuou observando atentamente. Ela queria ensinar uma lição quando ele decidisse desistir. Depois de assistir por um tempo, Qin Shuan ficou séria, depois surpresa e, por fim, chocada. Ansem continuava falhando. Mas no processo, ele estava cometendo cada vez menos erros e melhorando a um ritmo chocante. Como alguém que tinha trabalhado muito neste jogo, Qin Shuan sabia que uma vez que alcançasse seu limite no jogo, dificilmente daria para melhorar de novo, mesmo com meses de esforço. Um limite é um limite. E nenhuma prática pode fazer com que ultrapasse o limite. A menos que sua força tenha melhorado significativamente, nenhum exercício pode aumentar a pontuação. O propósito de jogar Mão de Deus era mostrar o potencial. Mas não é possível melhorar o potencial jogando várias vezes. Agora, a melhora de Ansem só podia significar uma coisa: o evoluído 3 ainda não era o seu limite. Foi por isso que ele ainda conseguiu reduzir seus erros e melhorar. Evoluído 3 não é o seu limite. Então seu talento nessa área é tão excelente? Qin Shuan viu grandes coisas nele, mas não esperava que fosse tão bom nesse jogo. Quando ela estava na escola militar, o campeão da Liga das Academias Militares só conseguiu passar o evoluído 3. E esse cara ficou entre os 10 melhores no torneio de exoesqueleto da Liga. Ele era conhecido por sua rapidez e precisão, e até tinha o apelido de Mon Relâmpago. Ansem alcançou o mesmo nível sem qualquer formação profissional, razão pela qual ela se sentiu chocada. Será que ele consegue passar o evoluído 3? Qin Shuan ficou ao lado, observando Ansem com uma expressão complexa no rosto. Ansem não notou a chegada de Qin Shuan. Neste momento, toda a sua atenção estava focada em atingir os pontos que apareciam em todos os lugares. A pele de Jade foi totalmente utilizada. Mais rápido, eu posso ir mais rápido. Os braços de Ansem continuavam fazendo movimentos rápidos e estranhos, torcendo-se como uma serpente de vez em quando. Usando todos os músculos dos seus dedos e braços, ele continuava acertando todos os lugares que apareciam do nada. Após a conclusão do evoluído 2, Ansem passou por incontáveis falhas adaptando-se à dificuldade do evoluído 3. Ele achou que ficou cada vez mais fácil de continuar e começou a sentir que definitivamente podia passar desta vez. Capítulo 96 – Talento incrível. Qin Shuan ficou sem palavras e quase se engasgou depois de ver os movimentos loucos das mãos de Ansem. Na metade do evoluído 3, Ansem não tinha cometido nenhum erro ainda. Suas mãos estavam se movendo tão rápido que às vezes tudo o que podia ver eram as pós-imagens que a impressionavam. Embora ele não tivesse completado ainda, Qin Shuan foi capaz de determinar que Ansem tinha habilidade para passar pelo evoluído 3. A julgar pelo que viu, ele não teve apenas sorte, mas progredia constantemente. Evoluído 3. Isso é o evoluído 3. Qin Shuan ficou subitamente satisfeita consigo mesma. Foi ela quem descobriu Ansem e insistiu que ele se juntasse ao esquadrão. O potencial que ele exibia provava sua decisão extremamente sensata. Um não evoluído que podia passar pelo evoluído 3 da Mão de Deus era muito provável que fosse invencível entre todos os não evoluídos assim que aprendesse a operar um exoesqueleto. Esse tipo de habilidade parece um desperdício para um franco-atirador ou arqueiro. Qin Shuan hesitou por um momento, pois ele seria melhor como um operador de exoesqueleto numa batalha aberta do que um franco-atirador no escuro.
Mas, pensando no caráter cauteloso de Ansem, Qin Xuan logo desistiu da ideia, já que ele não estava preparado para um combate próximo. Mas essa descoberta ainda deixou Qin Xuan feliz, pois Ansem era o melhor candidato para operar um exoesqueleto equipado com vários tipos de armas de tiro de longo alcance. Jin! Um som nítido interrompeu os pensamentos de Qin Xuan. Foi o som de Ansem passando pelo evoluído 3. Ela não ficou mais surpresa, porque tinha previsto que esse não era o limite dele. Mas agora ela ficou mais convencida no incrível potencial de Ansem e se sentiu ainda mais determinada sobre uma coisa. Ele pertence ao meu time. Qin Xuan pensou ansiosamente enquanto Ansem começava a jogar o evoluído 3 de novo. Até mesmo a própria Qin Xuan não poderia ter imaginado que teria tantas esperanças no cara que a confundiu com uma criatura e apunhalou a sua bunda na primeira vez que se encontraram. Evoluído 3. Se ele ganhar mais pontos de gene e se tornar um evoluído, até onde ele chegaria? Qin Xuan ficou um pouco animada. Em silêncio, ela observou Ansem praticar por um longo tempo antes de sair do ginásio. Talvez eu possa ajudá-lo a ficar mais forte. Qin Xuan pensou com um sorriso que faria Ansem se estremecer. 10 dias se passaram. Ansem ficou preso no evoluído 4 e não conseguiu passar em tão pouco tempo. Existiam 10 fases em cada nível e a performance de Ansem era excepcional para um não evoluído. Praticar a mão de Deus não apenas beneficiou suas habilidades da lâmina nas mangas, como também ajudou sua velocidade na tempestade de lâminas. Sua melhoria era compreensiva. O torneio de todos os campeões vai finalmente começar. Tenho que ficar no top 10. Ansem leu muitas informações dos anos anteriores e pensou que tinha uma boa chance. Não quer dizer que ele era invencível, mas sim que, neste ano, vários poderosos escolhidos foram para o segundo santuário de Deus, o que significava que ele tinha menos competição. Ansem estudou seus potenciais inimigos por um longo tempo e descobriu que seus maiores rivais eram Tang Xinliu e Lin Feng. Tang foi um dos escolhidos várias vezes. Ele ficou em 5º lugar no ano passado e 3 dos 4 na frente dele foram para o segundo santuário de Deus neste ano. O único que não foi para o segundo santuário de Deus dos 4 foi Lin Feng, que tem um nome parecido com o amigo de Ansem, Lin Daifen. Lin Feng ficou em 2º lugar no ano passado. Não tinha dúvidas de que, neste ano, os dois seriam os únicos a disputar o primeiro. Ele analisou a descrição de muitas pessoas que participaram do torneio do ano passado e achou que os dois eram muito fortes. Grandes habilidades de luta, muitas almas de bestas poderosas, além da alma de besta de linhagem sagrada concedida por ser um escolhido da última vez, como também o crescimento que tiveram neste ano, tudo significava que eles não deviam ser encarados com moleza. Ansem já se encontrou com Tang Xinliu antes. Embora o tenha derrotado no jogo, foi completamente graças aos seus reflexos e pré-julgamentos. Em um combate real, ele precisa de mais para ganhar e apenas as almas de besta sozinhas de Tang eram um problema suficiente. Por que esses dois não foram para o segundo santuário de Deus? Ansem ficou cada vez mais preocupado depois de ler a descrição. Não importa o quão bem eles pudessem lutar, as almas de bestas que eles tinham eram temíveis o suficiente. Espero não me deparar com eles muito cedo ou provavelmente não estarei em forma, mesmo que eu vença, seria uma desvantagem nas partidas seguintes. Ansem pensou. Contanto que entrasse no top 10, ele podia ganhar uma alma de besta de linhagem sagrada, e a alma de besta era escolhida aleatoriamente. Portanto, Ansem não pensou muito nisso, mas ele ficaria feliz se fosse um dos escolhidos. Quando Ansem estava considerando todos os tipos de possibilidades, seu Colin tocou e viu um número estranho. Ansem franziu a testa. Ele não tinha certeza de quem seria e respondeu à chamada com hesitação. Fora das expectativas de Ansem, apareceu uma imagem holográfica de Tang Xinliu. Surpresa! Tang riu. Claro que é uma surpresa. E aí? Ansem respondeu. Eu preciso de um favor. Tang disse. Vou ouvir o que é primeiro. Sou apenas um ninguém e talvez não possa ajudar.
Ansem disse com um sorriso. Você com certeza pode. Além disso, só pode ser você. Mas não se preocupe, nomeie o seu preço. Tang Xinliu disse. Qual favor exatamente? Ansem hesitou. Vamos falar sobre isso pessoalmente. Está em casa agora? Vou te buscar. Tang disse com pressa. Não precisa. Me diz o lugar e vou até aí. Ansem sentiu algo de estranho. Amanhã era o dia que o torneio começava. O que Tang estava fazendo procurando por Ansem em vez de se preparar? Será que tem a ver com o torneio? Ansem tentou adivinhar e achou que era necessário descobrir o que Tang estava querendo. Capítulo 97. Mesmo estilo. Quando Ansem chegou ao local dito por Tang Xinli, ele viu que Fang Jingyi também estava lá. Tang levou Ansem para uma sala de estar. Depois de entrar na sala de estar, Ansem viu que tinha um jovem sentado no sofá, que estava em silêncio e não falou depois de ver Ansem entrar. Tang, para o que você precisa de mim? Ansem perguntou diretamente. Mano, olha para isso primeiro. Em vez de responder a pergunta de Ansem, Tang deu play em um vídeo. A cena foi filmada em um campo marcial. Um homem com traje de combate foi cercado por um grupo de pessoas usando máscaras. No momento em que Ansem viu o homem, ele estremeceu, embora fosse apenas uma imagem holográfica. Em seguida, o vídeo começou. Sob o cerco, o homem começou um magnífico show de assassinato. Era uma massacre. Em 1 minuto e 23 segundos, o homem com traje de combate não usou nada além de um punhal. Ele matou um total de 34 pessoas, cada um com um ataque. Ninguém sobreviveu, e ninguém conseguiu se levantar depois de receber o primeiro ataque também. O homem era como a própria morte, colhendo vidas casualmente. Esse cara se parece muito com você. Depois que o vídeo acabou, Tang olhou para Ansem e disse. Não sou eu. Ansem disse com calma. Claro que não é você, mas você tem o mesmo estilo de luta. Antes de atacar, não tem aviso ou sinal. Mas o ataque em si é rápido e feroz, com um timing perfeito. Vocês dois são assassinos. Tang concluiu. Embora Tang não tivesse lutado com Ansem, ele era um grande lutador e descobriu muitas coisas naquela partida com Ansem. E? Ansem franziu a testa. Ele se chama Yi Dongmu, neto do senador Li, que é um semideus. Ele foi o campeão do abrigo Kizar deste ano. Em outras palavras, ele é um dos meus concorrentes. Tang explicou. O que você quer que eu faça? Incapacitar ele para que não possa participar do torneio? Foi mal, mas não tenho esse tipo de habilidade. Ansem deu de ombros. Tá maluco? Ele é neto do senador Yi. Até mesmo a gente não consegue se aproximar dele facilmente, muito menos você. Nós nunca poderíamos assassinar ele. Na aliança, onde quer que ele vá, sempre está cheio de guardas. Tang disse. Nós te convidamos aqui porque queremos que você imite as táticas de Yi Dongmu e lute conosco. Na boa, eu mesmo não tenho confiança de evitar os ataques estranhos dele e você pode nos ajudar a se acostumar com esse estilo. O que vou ganhar com isso? Ansem não recusou. Tang ponderou, mexeu os lábios, mas não falou. Eles estavam basicamente pedindo para que Ansem os ensine a bater nele mesmo, então era muito difícil nomear um preço. Se Ansem fosse alguém importante, eles nem teriam pedido por isso, pois podia ser considerado como algo provocativo. Podemos tentar o nosso melhor para fazer o que você propor. Fang Jingyi disse. Uma licença de classe S do Salão Santo. Ansem parou e disse. Fechado. Tang respondeu tão rápido que Ansem sentiu que ele pediu pouco, talvez deveria ter dito 2 licenças de classe S. Mas Ansem sempre foi otimista. Uma licença de classe S já tinha um ótimo preço e o que eles pediram para fazer também o ajudava, já que Yi Dongmu também podia ser seu oponente. Tenho que dizer isso antes de começarmos.
Minhas habilidades são inferiores às de Yi. Mesmo que você consiga bloquear meus ataques, você ainda pode ser esfaqueado por ele. Ansem disse. Eu sei. Aqui estão alguns vídeos dele lutando. Assista com cuidado e então nós começaremos. Não temos muito tempo sobrando e só podemos esperar que nosso primeiro oponente não seja ele de modo que a gente tenha mais tempo para praticar. Tang Zenliu se sentou no sofá e se juntou a Lin Feng, deixando Ansem assistindo os vídeos sozinho. Ansem assistiu um vídeo após o outro. Nenhum dos vídeos foi filmado oficialmente. Ansem sentiu que essa viagem valeu a pena, pois se ele encontrasse Yi Dongmu sem conhecer seu estilo, ele podia morrer na partida. Na verdade, eles compartilhavam o mesmo estilo. A diferença era que Ansem tinha aprendido o estilo sozinho, enquanto Yi claramente tinha um ótimo mentor. Foi por isso que as habilidades de Yi eram muito melhores. Ele também parecia ter um melhor nível de aptidão física do que Ansem. Quanto às almas de besta, Ansem tinha certeza que Yi tinha almas melhores do que as dele também. Como neto de um semideus e senador, seu avô conseguia coisas boas para ele, não importando em qual abrigo estivesse. Embora o tempo fosse limitado, nenhum dos três, Tang Zenliu, Fang Jingyi e Lin Feng, pediram para que Ansem se apressasse. Eles deixaram Ansem assistindo várias vezes as imagens. Ansem, às vezes, repetia alguns detalhes várias vezes. E ensinou muito a ele por meio desses vídeos, o que significava mais para Ansem do que uma licença de classe S. Em menos de 4 horas, Ansem se sentiu como se tivesse passado por uma mudança revolucionária. No entanto, depois de compreender completamente o modo de luta de Yi, Ansem ficou surpreso ao descobrir que, embora os seus ataques parecessem aterrorizantes, tinha defeitos sutis em seu estilo. E somente aqueles que compreenderam profundamente esse estilo, estavam cientes desses defeitos. Tang estava ficando impaciente e queria interromper Ansem, mas Lin Feng o deteve. O Ansem terminou os vídeos no início da noite. Vamos começar. Ansem se levantou e disse. Bem, me deixe ver o quão bem você pode imitar Yi. Tang levou Ansem para uma sala de combate da casa de campo. Ansem pegou um punhal igual ao de Yi. Seu gume não era afiado e sua lâmina era retrátil, de modo que ninguém se machucava. O modo como Li Dongmu e Ansem lutavam exigiam que dessem o melhor com cada ataque. Se armas reais fossem usadas, Tang temia que fosse ferido por Ansem. Vamos começar. Tang observou atenciosamente Ansem e não recuou. Eles queriam praticar como evitar os ataques do Yi depois de serem abordados por ele. Capítulo 98 – Uma pessoa interessante. Ansem se aproximou de Tang, segurando desajeitadamente o punhal, algo que aprendeu com o Li. A 2 metros de distância de Tang, Ansem empunhou o punhal e apunhalou em um ângulo inesperado. Fang Jingyi ficou chocado e os olhos do homem quieto se iluminaram. Tang ficou coberto de suor frio e era tarde demais para impedir esse ataque com sua espada larga. Ele se virou subitamente pro lado, mas ainda foi apunhalado na cintura. Merda! Seu ataque não foi tão diferente do dele. Disse Tang, encarando Ansem. Fang Jingyi olhou para Ansem com um olhar estranho e os olhos do homem quieto também pousaram nas mãos de Ansem. Ansem ficou surpreso consigo mesmo. Ele estava praticando a pele de Jade loucamente nos últimos dias. Além disso, praticar Mão de Deus também melhorou sua velocidade. Além do mais, ele apenas viu a forma de lutar do Yi e teve algumas novas ideias. Seu ataque agora era tão poderoso que ele não conseguia acreditar em si. Haha, Deus me ama. Com você treinando comigo, Yi não terá chance. Tang riu alto. Durante uma noite inteira, ninguém foi para a cama, mas o único que ficou praticando com Ansem foi Tang. Fang Jingyi não se registrou no torneio e o homem quieto estava apenas assistindo e não queria se juntar a eles. Depois de ter praticado por uma noite, enquanto Ansem ficasse a menos de 1 metro de Tang, ele não conseguiria evitar o punhal. Tang não conseguiu criar uma maneira de se defender, enquanto Ansem ficava cada vez melhor. Merda! Eu desisto.
Não tem como desviar de seus ataques. Talvez eu esteja condenado. Tan disse de forma emburrada, pois ele viu que já estava na hora de ir ao santuário de Deus para o torneio e não fazia nenhum sentido em continuar. Você é capaz de lidar com Yi agora. Lin Feng, que estava assistindo em silêncio, disse de repente. Lin, o que você quer dizer? Perguntou Tang, sentando-se reto e encarando Lin Feng. Yi Dongmu não é tão bom quanto ele. Você não consegue impedir os ataques dele, mas com Yi você seria capaz de evitar ser golpeado em partes vitais. Se a sua sorte não for tão ruim e se deparar com Yi daqui a alguns dias em vez de hoje, você pode conseguir evitar os ataques de Yi com um preço muito pequeno. Depois de ouvir essa observação, Tan e Fan ficaram chocados e encararam Ansem. Eles conheciam Lin Feng bem e ficaram chocados por ele falar tão bem de Ansem dizendo que Yi Dongmu não era tão bom. O apoio de Ansem era muito inferior ao de Yi e o mesmo era provavelmente mais velho também, mas Lin Feng disse que Yi Dongmu não era tão bom quanto Ansem. Se a observação fosse de outra pessoa, certamente eles teriam zombado, mas conheciam Lin Feng e ele nunca estava errado. No ano passado, as únicas razões pelas quais ele não ficou em primeiro lugar, foi que ele não tinha quebrado o gargalo em sua arte de pergene e que entrou no santuário de Deus 2 anos depois de seu oponente. Não precisa olhar para ele dessa forma. Só estou dizendo que o estilo dele é melhor do que o de Yi Dongmu, mas a sua aptidão física ainda é inferior, é claro. Lin Feng sorriu e estendeu a mão para Ansem. Eu sou Lin Feng. Muito prazer. Você é uma pessoa interessante. Ansem. O prazer é meu. Ansem apertou a mão, sorriu e disse. Bem, está tarde. Vamos tomar banho e nos teletransportar. Tang interrompeu o contato visual entre Ansem e Lin Feng. Ele se virou para perguntar para Ansem, tem um dispositivo de teletransporte aqui. Quer se juntar a nós? Não, eu não me registrei, então não irei. Ansem recusou e saiu. Depois de ver Ansem saindo da casa de campo, Tang perguntou para Lin Feng, ele é mesmo tão bom? É ainda melhor do que você pensa. Se ele tivesse o mesmo apoio de Yi, ele seria 100 vezes mais impressionante do que Yi. Ele entendeu a essência do assassinato, enquanto que Yi só tem algumas habilidades. Seu crescimento foi limitado por seu apoio, mas ele ficará bem conhecido em poucos anos. Lin Feng comentou. Tais elogios vindo de Lin. Ele deve mesmo ser alguma coisa. Fang Jingyi disse. Ele vai te superar em alguns anos? Tang ficou interessado. No primeiro santuário de Deus, eu sou invencível. Lin Feng disse casualmente, exalando confiança. Desta vez Ansem ganhou muito. Ele não apenas obteve uma licença de classe S de Tang, mas também melhorou suas vantagens em ataques furtivos. Como apontado por Lin Feng, seus ataques eram mais ameaçadores do que os de Yi. Mas não importava o quão poderosos fossem seus ataques, ele precisava primeiro se aproximar de seu oponente, o que não era fácil. Na prática, ele começou já próximo de Tang, que nunca deixaria com que chegasse tão perto em uma partida real. Afinal, a arte do assassinato era melhor usada no escuro. Yi tinha praticado um tipo de jogo de pernas que lhe permitia se aproximar facilmente dos outros até de frente, mas Ansem não tinha aprendido isso, então era difícil se aproximar. Esse jogo de pernas era uma arte de pergene que envolvia técnicas especiais. Ansem nunca foi bom no jogo de pernas e não conseguia imitar assistindo apenas os vídeos. Mesmo se ele tentasse, não pegaria a essência. Portanto, era essencial que ele aprendesse seu próprio jogo de pernas. Talvez eu deva considerar usar isso em um jogo de pernas. Ansem agarrou a licença de classe S no bolso. Mas agora não tinha tempo para isso, praticar uma nova arte de pergene exigia tempo. Ansem foi até a estação de teletransporte, entrou no santuário de Deus, vestiu-se como dólar e entrou no campo marcial. Ergueu-se uma gigante estela sagrada, que era 100 vezes mais magnífica do que a última estela marcial, no meio do campo marcial.
Sob os olhares das pessoas do abrigo blindado de aço, Ansem caminhou até a estela sagrada e foi teletransportado para um enorme campo marcial, o campo marcial dos escolhidos. Em todos os abrigos do santuário de Deus, tinha uma estela sagrada semelhante da qual a imagem do campo marcial dos escolhidos era projetada. Neste momento, os campeões de todos os abrigos estavam entrando no campo marcial dos escolhidos por meio da estela sagrada. Capítulo 99 O escolhido morto em um ataque. Ansem percebeu quão grande era a população da Aliança e do primeiro santuário de Deus depois de entrar no campo marcial dos escolhidos. Cada abrigo tinha cerca de 100.000 pessoas como o abrigo blindado de aço. E todos no campo marcial dos escolhidos eram os campeões de seu próprio abrigo. As arquibancadas estavam quase cheias com pelo menos 100.000 campeões, o que significava que tinha pelo menos 100.000 abrigos no primeiro santuário de Deus. Era mesmo uma cena atordoante. Depois que os humanos entraram na Era Interestelar, eles conquistaram muitos planetas habitáveis e prosperaram. A espécie humana era agora tão grande que os Azuras só podiam competir. Entre os campeões de todos os abrigos, além dos escolhidos do ano passado, Dólar era o mais famoso. Aquele vídeo do Dólar lutando contra o Azura de chifre dourado foi tão viral que todos os principais meios de comunicação cobriram isso, então Dólar se tornou um nome familiar na aliança. Muitas pessoas estavam olhando com curiosidade para Ansem, pois estavam pensando em qual era a aparência real de Dólar. Mas era apenas principalmente por curiosidade. Todos assistiram ao vídeo estrelado por Ansem. Embora o enredo tenha sido impressionante, Dólar não mostrou muito força naquele momento. Suas almas de bestas de linhagens sagradas eram ótimas, mas ele mesmo nem tanto. Naquela época, Ansem estava muito atrás dos campeões de todos os abrigos. Afinal, essas pessoas eram homens 100.000 com grandes físicos e almas de bestas avançadas. Não fazia muito tempo desde que Ansem lutou contra o Azura, então ninguém acreditava que ele podia ter feito algum progresso. As pessoas apenas se perguntavam sobre ele e não o tratavam como um grande rival. Quando o canal de entrada para o campo marcial dos escolhidos fechou, a lista de partidas finalmente apareceu na estela sagrada. Os nomes listados eram dos campeões que ficaram nas estelas marciais. Ansem procurou rapidamente na lista por Dólar e encontrou muito em breve. A palavra se destacou por algum motivo e os outros também encontraram seus próprios nomes. Neste torneio entre os campeões, foi adotado um modelo de 1 contra 1 e o vencedor passaria para a próxima rodada, então era como uma pirâmide. Ansem ficou aliviado de ver que tanto Tang Zenliu quanto Lin Feng foram arranjados longe dele e não tinha chances de se encontraram antes do top 10. Ansem examinou a lista novamente e outro nome chamou sua atenção. Yi Dongmu. Ele usou o nome verdadeiro? Ansem viu o nome de Yi Dongmu e comparou os resultados futuros. De repente, ele ficou surpreso. Se Yi e ele ganhassem as futuras partidas, lutariam pela chance de se tornar um escolhido. Então, para que Ansem ganhasse a alma de besta de linhagem sagrada, ele devia vencer Yi. Tang Zenliu estava com medo de Yi, mas serei eu que lutarei contra ele. Yi Dongmu, sua sorte não é boa. Se Tang não tivesse vindo até mim, eu poderia ter perdido para você. Mas é diferente agora. Talvez eu seja um escolhido. Ansem pensou com felicidade. Talvez os outros tivessem medo de Yi, mas ele estava confiante de que podia derrotar Yi depois de assistir aos vídeos. O campo marcial dos escolhidos era dividido em 1000 plataformas empilhadas uma sobre o outro, de forma que 1000 pares podiam lutar ao mesmo tempo. A partida de Ansem ia demorar ainda, então ele foi ver as outras partidas primeiro, especialmente a que Yi participava. Ele tinha que saber o quanto Yi estava melhorando comparado à performance nos vídeos. A partida de Yi Dongmu nesta rodada ia demorar um pouco também. Ansem assistiu algumas partidas e ficou surpreso de como ninguém podia ser levado de ânimo leve neste torneio. Ele também assistiu à primeira partida de Tang Zenliu. O oponente dele não tinha chance sob as suas ferozes habilidades de espada larga.
Depois que Tang se metamorfoseou, seu oponente mal conseguiu contra-atacar. As técnicas e força de Tang foram excelentes no torneio. Lin Feng, a quem Ansem estava mais prestando atenção, também venceu a sua partida, enquanto Ansem nem mesmo entendeu como ele venceu. Seu oponente era um ninguém, mas Lin Feng apenas venceu por pouco. Ansem até podia imaginar que nas reportagens do dia seguinte, o oponente de Lin Feng seria descrito como teve uma derrota gloriosa. Mas por alguma razão, Lin Feng fez com que Ansem se sentisse mais ainda ameaçado do que Tang fazia. Finalmente, era a vez de Yi Dongmu. Ele não era bem conhecido no momento. Embora fosse neto do senador Yi, apenas poucas pessoas sabiam que ele estava no torneio. Afinal, este era o seu primeiro torneio. No entanto, seu oponente era uma celebridade que ficou em 10º lugar na última vez, apelidado de Espadachim do Dragão. O Espadachim do Dragão era muito bonito e tinha ótimas habilidades de espada. Com muitas fãs do sexo feminino na aliança, ele desfrutou de grande popularidade entre todos os escolhidos. A partida do Espadachim do Dragão teve naturalmente um perfil alto. Muitas pessoas pensaram que ele tinha uma chance de ficar entre os 3 melhores neste ano e todas as garotas estavam torcendo por ele. Pouca atenção foi prestada em Yi Dongmu, seu oponente. Mas, 10 segundos depois que a partida começou, todos ficaram estarrecidos. Antes que o espadachim do dragão pudesse desembainhar a espada, a adaga de Yi Dongmu cortou a garganta dele. Depois de observar o espadachim do dragão segurando o próprio pescoço com dor e desmoronando, o público ficou em silêncio. Suas fãs ficaram cheias de lágrimas e com as mãos na boca, não aceitando o que viram. Um dos escolhidos no ano passado, espadachim do dragão, foi morto em sua primeira partida. Isso com certeza se tornaria manchete na manhã seguinte. Isso foi tudo que levou Yi a ser conhecido em toda a aliança. Ansem permaneceu calmo. Embora Yi tivesse feito progresso, o garoto bem-nascido não entendeu ainda a essência do assassinato. Capítulo 100 – Centro do torneio. Era a vez de Ansem. Seu oponente era um cara chamado Lei Ban. No momento em que Ansem subiu na plataforma, Lei Ban invocou um arco de alma de besta e 3 flechas de alma de besta, então atirou todas as 3 nele. As 3 flechas quase alcançaram Ansem ao mesmo tempo. Ansem foi surpreendido. Lei Ban era, no mínimo, um arqueiro tão bom quanto ele, e tinha até mesmo técnicas melhores do que as dele. Julgando a aparência do seu arco, parecia um arco de alma de besta de linhagem sagrada e 2 das 3 flechas eram verdes escuras, então eram provavelmente venenosas como sua flecha do ferrão preto mutante. A terceira flecha era feita de cristal azul e parecia como se pudesse perfurar o espaço, o que sugeria que podia ser uma flecha de alma de besta de linhagem sagrada. Com certeza, não tem ninguém fraco aqui. Ansem desviou rapidamente a flecha de cristal azul mais forte e invocou sua lança do peixe-serra mutante para repelir as outras 2 flechas. Ansem sentiu uma pancada forte quando as flechas e sua lança se colidiram. A lança quase caiu de suas mãos. Arqueiro e armas excelentes. Ansem pensou em contemplação. Ele apertou a lança e se aproximou de Lei Ban. Lei Ban não era apenas rápido, mas também capaz de disparar enquanto corria. As flechas não eram afetadas pelos movimentos dele. Incapaz de imobilizar Lei Ban com sua lança, Ansem tinha que correr atrás de Lei Ban enquanto desviava das flechas. Ansem começou a ter muito respeito pelo seu oponente, no qual tinha um jogo de pernas melhor que o seu e podia disparar flechas em todas as posições, enquanto se movia com força e precisão enorme. Ansem tinha também se esforçado muito na arquearia, mas era apenas capaz de disparar se tivesse parado. Sua precisão sofreria muito se ele tentasse se mover. Lei Ban era mesmo muito mais forte que ele na arquearia, então Ansem não estava com pressa em terminar a partida. Em vez disso, ele começou a observar seu oponente e a aprender com ele. A partida de Ansem também atraiu a atenção de muitas pessoas. Afinal, dólar era popular. Mas comparado com Yi Dongmu, sua performance foi menos impressionante.
Mais de meia hora se passou e eles ainda estavam correndo um atrás do outro, deixando o público com sono. No primeiro santuário de Deus, as pessoas ficaram muito desapontadas com o dólar, exceto por seus fãs loucos. Como sua partida contra uma pessoa desconhecida levava muito esforço para ele vencer, dólar não parecia ter o que era necessário para ser um escolhido. Quando a partida durou mais de uma hora, Ansem se metamorfoseou no assassino sanguinário, aproximou-se de Lei Ban e o derrotou num combate corpo a corpo, o qual Lei não era bom. No mesmo dia, todas as principais mídias da Aliança estavam transmitindo o torneio. Embora não tivessem imagem, os repórteres conseguiam retratar as partidas com palavras vívidas. O foco principal deles foi a partida de Yi Dong-mu. A origem de Yi foi divulgada também, o neto do senador Yi, que se graduou com notas celestiais na melhor escola de luxo antes de entrar no Santuário de Deus. Sua origem e ter matado instantaneamente o espadachim do dragão fez dele o maior conteúdo deste ano. A vitória de Tang também fez dele o favorito. Outro grande desafiante era Lin Feng. Sua partida, no entanto, beneficiou seu oponente, que foi considerado ter perdido por uma pequena margem pela mídia. Tinham outros artigos sobre Ansem também, mas eram bastante curtos em geral. Os mais longos focavam no desapontamento em dólar. A maioria dos repórteres usou frases como vitória por pouco, se esforçando para ganhar, se esforçando para viver com a reputação e precisa melhorar. Não tinha muita descrição. Na real, aqueles que viram a partida de Ansem, incluindo seus fãs, tinham que admitir que dólar estava na média. A equipe do programa de TV, centro do torneio, estava hospedando uma reunião no prédio do escritório. Na sala de conferência, o diretor da estação, Xu Kangnian, estava batendo seu dedo na mesa. Ele olhava para Fang Minquan sentado no seu lado direito e sugeriu com um sorriso: Fang, você acha que devemos fazer algumas alterações no programa de hoje? Que alterações você tem em mente? Fang Min franziu a testa, pois ele podia adivinhar o que Xu Kangnian queria dizer. Desde que o vídeo do dólar se tornou viral, Fang Minquan foi caçado pela equipe do centro do torneio, da estação Washington. Como ele tinha tomado a posição de um velho anfitrião da estação, ele não era a pessoa mais popular daqui. Ele era alvejado aqui e ali, o que o dificultou a realizar seus objetivos de carreira. Fang, somos jornalistas, temos que focar em matérias populares. O centro do torneio foi designado para esse torneio e devemos focar nas partidas mais importantes. Xu Kangnian parou e disse: vamos colocar o conteúdo do dólar em espera e publicar quando ele tiver uma partida melhor? Vamos focar em Yi Dong-mu primeiro. O que você acha? O diretor tem razão. Yi é tão popular agora, claro que devemos focar nele. O dólar teve apenas sorte de matar um Azura gravemente ferido. Sua fraqueza foi exposta no torneio e ele não deve nem ficar entre o top 100, muito menos ser um escolhido. Há apenas alguns transmitindo sua partida. Devemos focar em Yi, que pode ficar em primeiro lugar. Wang Shanqin disse com um rosto sério, lançando um olhar frio para Fang Minquan. Esse programa costumava pertencer a Wang Shanqin, e foi repassado para Fang Minquan atualmente, o que explicava o motivo de Fang não ser o favorito dele. Sim. Então está decidindo. Fang, vamos ficar com Yi Dong-mu então. Xu Kangnian disse. Fang Minquan enrolou os lábios e se sentiu sem ar. Ele suprimiu sua raiva e examinou cada um deles. Depois de olhar friamente para Wang Shanqin, ele olhou para Xu Kangnian e disse calmamente: Diretor Xu, se você ainda quiser que eu hóspede o centro do torneio, então vamos falar sobre o dólar, não apenas para esse episódio, mas para todos os próximos episódios. Eu também direi a todos que o dólar será o vencedor do torneio. Todos na sala de conferência ficaram imóveis e olharam para Fang Minquan como se ele tivesse ficado louco. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já!
Link na descrição do vídeo.